Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento com o capítulo 8, DHCP. No capítulo 8, vamos ver as seguintes seções e objetivos: o DHCP versão 4 e o DHCP versão 6. DHCP versão 4. Introdução à DHCP versão 4. O DHCP versão 4 atribui endereços IPv4 e outras informações de configuração de rede dinamicamente. Um servidor dedicado a DHCP versão 4 é escalável e relativamente fácil de gerenciar. Um roteador Cisco pode ser configurado para oferecer serviços DHCP versão 4 em uma rede pequena. Então, aqui nesse esquema, um cliente DHCP, se eu preciso de serviços de um servidor DHCP, para endereçamento IP e outras informações. Esta solicitação é enviada na rede e um servidor DHCP disponível vai fornecer essas informações. Então, operação DHCP versão 4. Inicialmente, o cliente ele vai lançar na rede, em broadcast, um DHCP Discover, querendo encontrar um servidor DHCP. Então, gostaria de solicitar o endereço. Isso é mandado em broadcast. O servidor DHCP disponível, vai mandar em unicast, sou o servidor SRv1, e esse é o endereço que posso oferecer. Aí, o cliente, em broadcast, novamente, diz, aceito a oferta do endereço IP. E em unicast, novamente, o DHCP vai dar um OK, ACK, e sua aceitação é reconhecida. Por que ele fez em broadcast, o cliente, e o servidor respondeu em unicast? Bom, o cliente tem que mandar em broadcast porque ele não sabe, ele está iniciando, ele não tem nem endereço IP, então ele está iniciando, ele tem que mandar para todo mundo na rede, para todas as pessoas. No endereço, como é que manda em broadcast numa rede camada 2 Ethernet? O endereço MAC de destino, tudo preenchido com F. Muito bem, então o servidor DHCP recebeu, digamos assim, e vai responder em unicast. Ora, não necessariamente uma rede tem só um servidor DHCP, ela pode ter mais de um. Então, ela não precisa, já tendo o endereço de quem solicitou, ela pode responder somente o unicast, tá? E ela assim o faz, oferece em unicast novamente. Sou o servidor DHCP SRv1 e posso lhe oferecer. Só que esse cliente ele pode ter recebido de outros servidores da DHCP a mesma resposta. Ele solicitou em broadcast, 2 ou 3 receberam, 2 ou 3 servidores responderam para ele em unicast. Aí o cliente vai resolver por qual ele vai aceitar e vai responder novamente em broadcast. Para quê? Para que tanto quem ele aceitou receba e os outros já saibam quem ele escolheu. Ok? E aí, quem foi escolhido responde em unicast um DHCP ACK. Ok? Muito bem. Formato de mensagens DHCP versão 4. Mensagem DHCP versão 4. Se as mensagens forem enviadas do cliente, use a porta de origem 68 e a porta de destino 67 do UDP. Se enviadas do servidor, use a porta de origem 67 e a porta de destino 68. Obviamente, o invertido. E quais são as informações, quais são os campos e formatos da mensagem DHCP? Bom, o IP do cliente com 4 bytes, o seu endereço IP com 4 bytes, o endereço IP do servidor com 4 bytes, o endereço IP do gateway com 4 bytes, o endereço do hardware, outras tantas informações podem ser recebidas nessa solicitação e resposta do DHCP. Bom, mensagem de descoberta e oferta do DHCP versão 4. Então, vamos observar aqui esta solicitação. Então, um cliente que não tem endereço IP, mas, obviamente, possui endereço MAC da camada 2, ele vai fazer uma requisição, uma solicitação. Então, ele envia na rede uma solicitação, uma transmissão no DHCP Discover. No quadro Ethernet, o que nós temos? O endereço MAC de destino, como é em broadcast, é tudo preenchido com Fs. Isso em hexadecimal, que em binário é tudo preenchido com 1. Isso o destino. O source, ou seja, a origem, é o próprio endereço MAC de A. O IP
Ora, o source, né, que é a origem, não sei, eu não tenho. É justamente o que eu estou querendo é ter o endereço IP. O destino também manda em broadcast, porque eu não sei quem é que vai me responder. Então, mando tudo preenchido com uns, que vai dar 255, 255, 255, 255. Então, aqui é broadcast da camada 3 e aqui broadcast da camada 2. Porta UDP 67. Muito bem. E aí, o que eu mando aqui ainda? Ó, esse campo CIA-DDR, né? O que ele é? É o cliente, o IP do cliente, que eu não tenho. O GIA-DDR é o Gateway IP Address, que também não possui. A máscara, a mesma forma. E o penúltimo aqui, que é o CHADR, é o endereço MAC. Aqui, ó, o endereço hardware do cliente. Muito bem, o que ele diz aqui embaixo? O cliente DHCP envia uma transmissão IP com pacote DHCP Discover. Neste exemplo, o servidor DHCP está no mesmo segmento e recolherá essa solicitação. O servidor nota que o campo, né, está em branco e, portanto, o cliente está no mesmo segmento. O servidor nota também o endereço de hardware do cliente do pacote de solicitação. E aí temos aqui a resposta do servidor DHCP versão 4. O que ele vai responder no quadro? Olha, o endereço de destino vai ser o MAC-A. Ele só inverteu. O que era a origem passou agora a ser destino. O source, ele vai mandar agora o seu endereço MAC. Tá? O IP de origem é o IP do servidor, o 92.68254. E o destino vai ser o 92.68110. Vai ser o que ele vai usar como servidor, vai adotar e assumir como seu IP desta rede. O DP na porta 68. Aqui ele já tem o endereço IP da máquina local, né? Do cliente. Tá? A máscara também vai ser enviada e o MAC é o próprio dele. Então, o servidor DHCP escolhe o endereço IP do pool disponível para aquele segmento, assim como os demais parâmetros, tanto para o segmento como globais. O servidor DHCP os coloca nos campos apropriados do pacote DHCP. O servidor DI DHCP usa o endereço de hardware de A para construir um quadro apropriado para enviar de volta ao cliente. Então, uma configuração de um servidor DHCP básico. O que nós colocamos aqui? Ó? IP DHCP exclui, né, 192.68.10.1 ao 92.68.10.9. O que quer dizer isso? Esse comando está dizendo, olha, eu não vou utilizar os IPs da rede 192.68.10.1 até o 10.9. E também vou excluir o 92.68.10.254. Então, ele vai ficar de 1 a 9 sem enviar, sem entregar, e também o 254. Aí ele cria o pool, DHCP pool, LAN pool 1, né? As informações desse pool. Network, a rede vai ser 192.68.10.0 com a máscara 255, 255, 2550, excluindo esses endereços que eu já coloquei aqui. O default router, ou seja, o endereço do default router, que é o gate padrão, vai ser 192.68.10.1. O DNS vai ser o 92.68.11.5 e o domain name, por exemplo, example.com. E finalizo. Com isso, foi criado um servidor DHCP neste roteador. Verificação de DHCP versão 4. Então, para verificar, eu dou show running config section DHCP. Observe que ele, aqui nesse caso, ele excluiu os endereços 10.1 a 10.9 e o 10.254. Mas também o 11.1 e o 11.9 e o 11.254. Ou seja, aqui ele vai ter duas seções de rede, né? Dois segmentos de rede que ele vai atender. Criou aqui o DHCP pool LAN pool 1 com a rede 192.68.10.0 com a máscara, default router 192.68.10.1, DNS server 192.68.11.5 e o domain name example.com. E criou o outro pool, um DHCP pool LAN pool 2 para a rede 192.68.11.0 com a máscara, default router 192.68.11.1, mas o servidor DNS é o mesmo, 192.68.11.5, e o domain name também é o mesmo, example.com. Isso aqui no R1. No R1 também ele já deu o show IP DHCP binding, ou seja, o que ele já entregou, né? E aqui ele já mostra os endereços que já foram fornecidos. Show IP DHCP serve statistics,
ele mostra as estatísticas para esse comando. Quantos DHCP offer, quantos requests, memória usada, quantos endereços pull, informações estatísticas. Muito bem. Verificação de retransmissão do DHCP versão 4. É uma situação muito, assim, entre aspas, simples, quando eu tenho, deixa eu voltar aqui rapidamente, quando eu tenho que o servidor DHCP está no mesmo segmento da máquina que está solicitando, né? Ou seja, o servidor DHCP e o cliente estão no mesmo segmento. Mas isso nem sempre é comum. Pode ocorrer de, por exemplo, aqui eu tenho uma rede 192.68.10.0, mas o servidor DHCP está em outro segmento, tá? Aqui o servidor DHCP está na rede 192.68.11 e os clientes estão na 192.68.10, tá? Para que isso possa, esse servidor DHCP entregar endereços IPs para a rede 192.68.10.0, o quadro que é em broadcast, que é lançado por esse cliente, deve ser reencaminhado para esse servidor. Lembra que roteador não encaminha broadcast? Roteador segmenta domínios de broadcast. Então, a solicitação do PC1 é uma solicitação em broadcast que bate na porta dessa gigabit 0/0 do roteador R1 e para bem ali, né? Para bem ali. Mas para que você possa encaminhar essa solicitação que era de broadcast em unicast para esse servidor, precisa deste comando bem aqui, ó. Então, em R1, na interface gigabit 0/0, que é essa interface bem aqui, você vai colocar o quê? IP help address 192.168.11.6, ou seja, para o caso de solicitações DHCP, eu tenho uma ajuda, que vai ser o endereço apontado com 192.168.11.6, que é o endereço do meu servidor DHCP, ok? Então, em R1, quando eu dou show IP interface gigabit 0/0, entre outras informações, ele vai me mostrar que esse endereço é o endereço de ajuda, apontando, né, help address para 192.168.11.6. Com isso, ao bater aqui uma solicitação discover do DHCP, entre outras, são outras mensagens, ele encaminha para o servidor DHCP 192.168.11.6. Configuração de um roteador como cliente DHCP versão 4. Tá? Pode haver a necessidade que um determinado roteador ele receba informações de um cliente DHCP e não tenha um endereço IP fixo. Então, nesse caso aqui, interface gigabit 0/1, IP address DHCP, no shutdown. Então, quando eu dou IP address DHCP, eu não estou atribuindo estaticamente o endereço IP, mas eu estou dizendo para ele buscar, dar um DHCP discover na rede para que possa encontrar um servidor DHCP que forneça o IP para ele, tá? E dou no shutdown para levantar a interface. E depois, se eu der o show IP interface gigabit 0/1, ele vai fornecer as informações, inclusive do endereço e a máscara que ele tenha recebido. Aqui eu tenho um roteador sem fio, que é mais tranquilo para configurar, porque é tudo normalmente, via de regra, esses equipamentos mais domésticos, mais simples, é feito através de linhas, como se fosse um pequeno site, tá? Então fica bastante intuitivo, da mesma forma. Muito bem. Identificar e solucionar problemas de tarefas. Bom, a tarefa 1, resolver conflitos de endereço. Nós temos esse comando aqui que é o show IP DHCP conflict, que vai te mostrar se está havendo algum conflito de endereço para resolução. Verificar a conectividade física, né? Verificar se os cabos estão conectados corretamente. Testar com o endereço IPv4 estático. Ó, se você está testando o teu servidor DHCP e você não está recebendo o endereço devido, coloque o endereço IP versão 4 estático. Coloque estático. Tenta pingar nas demais máquinas com o estático. Está funcionando? Então, provavelmente, o teu problema é no teu servidor DHCP. Tá? Se você consegue até pingar a porta do servidor DHCP, é provável que tenha algum problema na configuração. Mas se você coloca o endereço IP estático e mesmo assim não consegue pingar ninguém, ou não chega no servidor DHCP, então é problema na tua rede ali, outros motivos que não a configuração do servidor DHCP. Verifique a configuração da porta do switch. A porta do switch pode estar com velocidades alteradas, duplex, né, aquelas configurações mais básicas, para ver se você consegue chegar até, com o endereço IP estático, consegue chegar a pingar alguma máquina. Teste na mesma subrede ou VLAN. Se
o DHCP está em outra rede, tente colocar um servidor de teste na tua rede local, no teu segmento. Se você conseguir testar, é porque pode ser só o encaminhamento, né? Muito bem. Verificar a configuração do DHCP versão 4 no roteador. Então eu posso dar aqui Show Running Config, Section, Interface Gigabit 0/0. Ele vai te mostrar e vai te mostrar o endereço IP e o IP Help Address, né? Para o qual ele está fazendo uma solicitação. Se você der o Show Running Config include no service DHCP e não aparecer nada, é porque o serviço DHCP está ativo. Tá? Está ativo. Depurando o DHCP versão 4, como é que a gente pode fazer essa depuração? Interessante. Você pode usar uma Access List estendida. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó, Access List 100, né? Lembra que a padrão vai até a 99. Então, a 100 já é uma Access List estendida. Então, Access List 100, você vai permitir o protocolo UDP, a porta UDP, para qualquer máquina, qualquer origem, qualquer destino, que seja a porta 67. E outra linha, Access List 100, permitir a UDP para qualquer origem, para qualquer destino, que seja a porta 68, né, que são as duas portas que trabalham o DHCP. Então, debug IP Packet 100, ou seja, a CL 100. Você ativa o debug para esta CL. E aí ele vai te trazer as informações. Ó, IP Packet Debug, ESON, Access List 100. Aqui já mostrando a origem, né, Source, na Gigabit 0/0, Destination, aqui ele está mandando, ó, em broadcast, e assim por diante. Também pode ser debug IP DHCP Serve Events, né? E também ele vai te fornecer alguma série de informações que podem te ajudar na resolução de problemas. Ficamos por aqui, até outro momento.